novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe. Graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês nesse que, infelizmente, é o último dia do nosso Congresso de Famílias. Vamos, para começar, fazer uma oração e pedir a Deus que esteja nos abençoando e nos direcionando durante essa conversa. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por aquilo que o Senhor já nos ensinou. Obrigado por cada um que sentou nessas cadeiras e nos ensinou tanto sobre como sermos mais parecidos contigo, Jesus. Eu peço para que o Senhor direcione o meu coração e direcione o coração da Ana, para que sejamos canais das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. É muito claro na nossa vida cotidiana a diferença do modo onde nós pensamos em casa. E os sociólogos, eles traçaram um meio de identificar parte do nosso problema de diferenças. E eles fizeram isso a partir da data onde nós nascemos. Eles observam, por exemplo, aqueles que são nascidos logo após a Segunda Guerra Mundial, e os colocam como pessoas que visam uma estabilidade financeira e procuram o conforto e veem muito mais a família como centro de seus prazeres. A próxima geração, que começa em meados dos anos 70, já pensa de uma maneira diferente. Busca uma vida muito mais luxuosa e busca ambições maiores. Por causa das privações que passaram, procura uma vida de mais conforto. E essas são apenas duas das gerações que nós estamos conversando.
temos à nossa frente pelo menos mais 3, as quais vão se adaptando e mudando e os pensamentos vão se alterando. Para ter essa conversa junto comigo hoje, está a Ana. Ana, por favor, se apresente um pouco, fala sobre quem você é e depois nos traga uma ideia sobre como funciona o pensamento de cada uma dessas gerações. Claro. Boa noite para todos que estão em casa, nos acompanhando. Infelizmente, como você falou, é o último dia de congresso. Bom, como Elias falou, eu me chamo Ana Paula, eu sou mãe, sou esposa do Marcos, mãe da Isabela, sou psicóloga, hoje eu trabalho com crianças, com adolescentes e orientação de pais. Também estou como docente, dando aula da abordagem com a qual eu trabalho, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. E como você, né, pediu, vamos falar aí um pouco desses marcos geracionais e o quanto que eles impactam as relações, né, entre pais e filhos, né, com os seus pais, no caso das relações também de netos. E como você estava dizendo, né, Elias, a gente tem aí esses marcos. Então, quando a gente fala aí na geração, nós estamos falando de pessoas que viveram, né, numa determinada época. E quando a gente olha para essas épocas, nós vamos vendo as marcas desses momentos. Quando eu falo marcas, eu estou falando do contexto histórico, né, social, como as relações se estabeleciam, relações só na família, mas também relações trabalhistas. E isso vai nos ajudando a entender a forma, né, dessa pessoa, né, de um indivíduo funcionar. E o quanto que isso vai se expressar nas relações no ambiente da família. Né? Igual você estava falando, a gente tem aí, eu até trouxe, né, os marcos históricos para nos referendar e nos ajudar nesse bate-papo. Como você falou, a gente tem aí a geração Baby Boomers, que hoje, né, atualmente, estão aí na casa dos 60, dos 80 anos. Essa geração, como você disse, né, buscava uma estabilidade, estava saindo aí, né, da Segunda Guerra Mundial, então estava se restabelecendo, os países afetados estavam se reconstruindo. Então, sim, eles buscavam aí tinha, né, uma disciplina, tinha essa questão do coletivo, do espírito coletivo. Isso era a marca dessa geração. Depois temos a geração X. Hoje, estão aí na casa dos 40, 60 anos. Né? Também tinha, como você falou, essa questão da estabilidade, mas não tanto mais, né? Já se tornavam um pouco mais céticos. Tinha a questão do coletivo, mas também já entrava aí uma questão mais do individualismo, das buscas pessoais. E aí a gente caminha. Chegamos, então, na geração Y. Geração Y é a minha geração. Que é a minha geração também. A gente, em uma conversa, acabamos descobrindo que ambos fazemos parte da mesma geração e temos tendências muito parecidas. Sim, sim. Isso é bacana que você está dizendo, Elias, porque assim, quando a gente fala, passou da geração X para a geração Y, a gente não pode esquecer que ainda, né, há muitas influências da geração anterior para a próxima. Né? Não significa que acabou um marco, começou um outro, pronto. Nada do que vivemos vai mais influenciar ou impactar, mas é pelo contrário, ainda, né, tem-se muitas influências. Eu percebo influências da X, né, na minha vida, por conta da minha criação, por conta dos meus pais, então isso também vai se repercutindo. Né? Bom, na geração Y, a gente já vê algumas marcas mais estabelecidas no sentido da flexibilidade, né, de uma fluidez, de um imediatismo. Nasce aqui a internet, né? O fast food. Exatamente, começa aí, né? Essa coisa mais imediatista. Então, a gente tem essa marca. Então, quando a gente pensa nesse marco, a gente já começa a compreender que aqui a questão da disciplina, né? E quando a gente fala assim de ter um trabalho, uma estabilidade, já não é mais tanto o foco.
né? Porque aqui já tem uma rapidez, né, com a chegada da internet, né, desse nova forma de se comunicar e de receber e de buscar informações. Então, as coisas começam a passar por uma mudança muito grande. Então, a gente tem aí essa questão do imediatismo como uma característica dessa transformação. E aí a gente caminha para a geração Z, que são os aí que estão em torno dos 10, 25 anos. Aqui são chamados de nativos digitais, porque, né, ainda mais do que a geração Y, temos aí informações, né, numa velocidade incrível, e isso impacta, né, de uma forma assim, significativa as relações. Então, há também um entendimento, se eu tenho muita informação, se essa informação chega com muita facilidade, os meios para alcançá-la são diversos, começa aí uma tendência, né, individualismo, achar que eu sei mais. Exato, e até a mudança no como se relaciona, né? Sim, que, muda por exemplo, tudo. você vai ter pais que querem ter conversas longas com seus filhos, e na geração deles os relacionamentos já não são assim. Você resume uma frase com 2 emoticons, né? 2 carinhas, uma feliz e uma triste, e a pessoa que recebeu entendeu. Exatamente, muda essa comunicação. E aí começa, né, a haver até o que a gente fala de ruídos, de problemas nessa comunicação, porque espera-se, né, quando a gente fala, né, de um tempo de qualidade de escutar, né, de ouvir, né, essa coisa do querer saber como foi o dia, querer saber da vida, já não ganha muito espaço, apesar de que, né, pode ser feito por meio de uma intencionalidade, e é bom que seja feito, não é verdade? Até mesmo para haver essa conexão, né? Como a gente estava conversando, né? É muito importante sair desse lugar apenas de mentoria, né, para um lugar de aprendiz, porque a gente pode aprender o tempo todo, né, com a geração anterior e a geração em que estamos. E Se você quiser fazer alguma colocação, tudo bem, mas eu ia partir para outra, né? Que a está última aí, geração né? alfa, que nós não sabemos ainda tanto dela, porque ela ainda está se formando. Né? Exatamente, que são os que têm aí a partir de 10 anos. Então, é nova, né? Quando a gente vai buscar sobre, até mesmo no marketing, né? na psicologia social, ou a gente acaba não encontrando, porque ainda está em estudo, é muito nova. Daqui a um pouquinho a gente vai ter mais informações sobre ela. Mas se pensamos, né, se temos como referência que a Z tem toda essa fluidez e que as marcas, né, dessa era é a questão da diversidade, né, da inclusão, da busca, né, dos anseios pessoais, imagina a alfa, né, o quanto isso vai estar ainda mais volátil. E é engraçado porque agora, observando de uma perspectiva cristã de tudo isso, nós temos uma grande dificuldade, né, a partir desse ponto. Porque Deuteronômio capítulo 6 traz para a gente a ideia de que um pai ele tem que ensinar o seu filho sobre a lei de Deus em todos os momentos, ao levantar, ao dormir, ao caminhar junto. E hoje em dia nós temos um grande problema, que é a diferença no diálogo, a diferença em que uma geração ela fala: Ana, para você hoje, qual é o maior problema do diálogo entre as gerações? E agora a pergunta mais difícil: como resolvê-lo? Pois é. Quando a gente faz, né, essa retrospectiva, nós olhamos para trás, entendendo as marcas das gerações anteriores para olhar a de agora, eu penso, e é algo que eu penso e eu também sinto, que a gente começa a partir de uma mudança de pensamento no que diz respeito a compreender, né, a compreender o ponto de vista do outro. Então, eu vejo que o maior problema é essa dificuldade, às vezes, de se colocar, né, no lugar do outro, por exemplo, por meio de um diálogo, né, por exemplo, quando a gente ouve assim: mas na minha época... Não, porque lá, né, na minha infância era muito diferente. Já vem aquela tela preta e branca, né? Exato. Então, a pessoa começa aquela ideia, já vê uma imagem de um filme, uma imagem preto e branco, e começa aquele saudosismo, aquela nostalgia. Isso, exatamente. Então, quando já vem com essa fala, né, com esse pensamento, isso já acaba se tornando um bloqueio,
né, para o outro que está escutando. Por quê? Começa na comparação. Então, eu começo a comparar. Eu estou dizendo com essa fala que o antes era muito melhor. Porque na minha época era muito melhor. Então, eu já estou partindo de um pressuposto que agora não é bom. E aí, quem, né, está ali dialogando comigo já pode entrar no mecanismo de defesa. Porque na comparação sempre vai existir aquilo que é bom e o que é ruim. Então, se eu estou dizendo que na minha época era boa, eu estou dizendo que a sua não é. Então, aí a gente acaba já dificultando esse diálogo, né? Ao invés de ter uma conversa assertiva, eu posso partir, por exemplo, para uma comunicação agressiva, onde eu me defendo, né? Onde, por exemplo, dependendo da minha forma, como eu fui criado, a forma que eu me relacionei, né? O ambiente no qual eu estava inserido, eu posso desenvolver, por exemplo, uma crença de que o que eu falo não é aceito, entende? E aí já não vai mais ter uma conversa. Então, eu penso, Elias, que o caminho para resolver isso é sair dessa comparação, né? Se colocar no lugar do outro, porque quando a gente se coloca no lugar do outro no sentido de entender qual é a sua perspectiva, a partir do que você está conversando comigo, eu me empatizo. Aí você vai se sentir acolhido, pertencente, respeitado, importante, e aí a gente abre o canal de comunicação. Colossenses, né, Ana, capítulo 3, versículo 13, nos fala para suportarmos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Em alguns momentos, nós tendemos e temos a dificuldade, né, de observar o outro assim como Cristo nos olhou, né? E algumas vezes falta para nós uma consciência. Porque quando nós olhamos a nossa vida e lembramos do passado, e quando a gente já passou pelas crises, né, nós olhamos e falamos assim, nossa, como foi tranquilo, como foi tudo muito bom. Mas se nós tentarmos ter lembranças reais e observarmos de uma maneira e de uma avaliação digna ali, nós vamos observar que não foi tão bom. Nós vamos observar que nós passamos por momentos ruins, que nós tivemos dificuldades e que não era aquele mar de rosas que nós imaginávamos. E que todo mar de rosas vem com os espinhos, né? Exatamente. E nós temos essa tendência, né? Depois que passa o maremoto, depois que passa as tempestades, a gente esquece. Mas, ok, mesmo que não tenha tido tantas tribulações assim na sua época, né, de infância, ou de adolescência, ou de adultez, que seja, mas esse outro que está se fazendo presente pode estar passando. Então, mesmo que eu não tenha passado pelas mesmas coisas, e eu posso dizer, olha, não consigo saber, né, não tenho a experiência do que você está me dizendo, mas eu estou aqui. Eu quero te ouvir. Então, quando a gente tem esse interesse genuíno pelo outro, sem, né, querer comparar, né, as épocas ou até mesmo as experiências, eu posso ter um relacionamento, né, eu posso contribuir para um relacionamento mais saudável. Principalmente porque nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, Ana? Existe uma diferença muito grande entre aquela que foi a adolescência dos meus avós, a adolescência do meu pai, tanto em questão de recebimento de informações, de cobrança de possibilidades, do que foi a minha adolescência, e com certeza da minha adolescência existe já um aumento do que é a adolescência dos adolescentes de hoje, de 14, 15 anos, de cobrança, de possibilidades. Meu pai ele fala que na época dele faculdade era 3 cursos, né? Medicina, Direito e Engenharia. Hoje em dia você chega numa faculdade, tem mais de 60 cursos e você não sabe qual você vai fazer. Então, essa mudança, essa quantidade de informações que esses jovens recebem, acaba gerando um grande problema, né? E acaba gerando também uma dificuldade dos pais de interpretarem como é o grande abismo que existe entre a adolescência deles e a adolescência dos filhos deles. Isso, exatamente. E aí a gente pode trabalhar, né, com algo que eu até uso com os meus adolescentes, que é o quê? Passos para a resolução de problemas. Né? O primeiro ponto, quando a gente, né, não está se entendendo, né, que as coisas não estão acontecendo da forma como deveria, a gente precisa identificar, né, qual é o problema, o que está divergindo. Só que, muitas das vezes, nós não temos essa disposição, né? Ainda mais quando isso não foi construído. Porque quando a gente fala assim, olha, a minha adolescência foi diferente, né, da do meu pai. Como você trouxe esse exemplo? E sim, né, com certeza muitas coisas foram diferentes por conta de estar num contexto diferente, numa época diferente.
mas a gente esquece que a gente já não passa para a adolescência, né? Antes de ser adolescente, eu fui criança. E o relacionamento ele vai se estabelecendo ao longo da vida. Então, assim, se eu criei mecanismos, né, de relacionamento com abertura, com respeito, né, com presença, com busca de entendimento, eu vou chegar na adolescência, que é esse momento atual, que são mais questionadores, né, que batem mais de frente, porque é uma característica, e isso até em termos desenvolvimentais é importantíssimo para a maturidade, para se tornar um adulto, posso ter menos dificuldade, porque eu já parto daquele princípio da escuta, da empatia, do estar disponível, entende? E aí não importa se houve tantas diferenças aí nesses marcos geracionais. Mas é o que nós observamos, né? Essa geração, ela quer ser ouvida. Sim. Nós reparamos isso nas redes sociais. E quando nós encontramos pais, ou de vez em quando não pensando só em pais, mas pensando em filhos, pensando em chefes, porque essa diferença de geração, ela não acontece só dentro de casa. Você tem, por exemplo, funcionários na Embraer que estão há 40 anos já, e você tem garotos que estão entrando como estagiários agora. Sim. Então, você tem uma diferença no modo de pensar dentro de uma empresa. Exatamente. Então, quando nós encontramos ouvidos abertos, dispostos a aprender com o outro, mesmo que seja mais novo ou mais velho, com suas práticas mais analógicas ou mais digitais, quando nós encontramos ouvidos abertos, assim como os jovens encontram nas redes sociais, e os adultos também, nós tendemos a compartilhar aquilo que está dentro do nosso coração. É muito engraçado isso, porque quando eu trabalhava no acampamento, eu tinha uma técnica que girava muito em torno disso. Eu não entendia, tinha claro, aquele lapso temporal entre as gerações minha, que era o que cuidava das crianças, e muitas vezes eles conseguiam fingir muito bem para mim, que não tinham problemas. Então, acho que talvez se tiver alguém que eu cuidei no acampamento me ouvindo agora, você vai descobrir. Mas eu criava algumas situações, eu perdia algumas brincadeiras de propósito, eu demorava mais para fazer outras coisas, para conseguir enxergar o coração deles sem as máscaras e poder demonstrar para eles que eu estava aberto para conversar sobre aquilo que eles estavam ocultando, escondendo, sobre as dificuldades que eles estavam passando. Então, eu acho muito necessário essa abertura para diálogo. Sim, sim. E aí, às vezes, a gente pode, né, se equivocar achando que, dando essa abertura, vai perder o seu lugar, né? O lugar de autoridade, no sentido de autoridade de pai ou de mãe. Pelo contrário, né, quando se encontra esse espaço, esse acolhimento, é que reforça, valida ainda mais esse lugar. Né? Eu estou aqui para te ouvir. Tudo bem que eu sei que você não vai me procurar sempre, e isso é esperado e é normal, mas eu estou aqui. Como você disse, aí a gente sai desse lugar do só eu sei tudo, né? Porque os grandes embates dos adolescentes com os seus pais é por conta dessa crença, que não quer dizer que é verdadeira. E que está em ambos os lados. Em ambos os lados, exatamente, essa crença que está em ambos os lados de que o adulto sabe tudo, o pai sabe tudo. Ou, às vezes, parte do pressuposto da visão do adolescente de que eu sei tudo. Exatamente. E aí foi muito interessante, vou poder trazer um exemplo que aconteceu até hoje comigo e com a minha filha. Ela me pediu, a Isabela, né, me pediu ajuda. Ela falou assim, mamãe, me ajuda a escolher uma roupa? Ok, ajudo. E eu sou uma pessoa muito friorenta. Bateu um ventinho mais gelado, eu já estou me agasalhando. E aí eu parto do pressuposto de que ela também está com frio, certo? Então, eu escolhi uma roupa para ela de frio, né? Manga longa. E aí, ok. Aí ela tentou rebater comigo. Eu falei, não, filha, mas está frio. Se você não colocar, você pode gripar, entendeu? A mãe, né? Ok. E aí ela não quis discutir comigo e ela até aceitou. Ela falou, tá bom, mãe, ok. E aí a gente saiu. E aí no carro, né, no decorrer lá do nosso caminho, ela virou para mim e falou assim, mãe, posso falar uma coisa? Falei, pode, filha. Ela falou assim, você está percebendo o sol? Eu estou morrendo de calor. Eu falei, nossa, filha, pior, né? Desculpa. Ela, não, mas posso falar mais uma coisa? Imagina, mãe, se você tivesse pedido a minha ajuda para eu escolher a sua roupa, e se estivesse frio e eu te desse uma roupa de calor, o que você ia fazer?
Eu falei, eu ia falar para você que eu não ia colocar aquela roupa porque eu ia morrer de frio. Ela falou, pois é, foi isso que eu tentei fazer com você e você não me ouviu. Eu falei, tá bom, filha, desculpa. Ela, não, mas mais uma coisa, mãe. E se eu fosse a sua mãe? Ou seja, ela quis me mostrar, né, a minha dificuldade em escutá-la e entender a necessidade dela. Eu falei, filha, me desculpa, da próxima vez eu vou te escutar melhor. Então, entende que esse diálogo foi estabelecido com uma menina de 6 anos. De 6 anos, né? E aí, se eu não estou, né, numa condição de disposta a ouvir, a reparar, a entender que eu não sou a dona da verdade e a aprender com ela, e aí eu validei esse momento dizendo para ela, falei, filha, você tem razão, não é porque eu sou sua mãe, que eu sou mais velha, que eu não tenho que aprender com você. Na verdade, você vai aprender comigo e eu vou aprender muito com você, né? Testificando isso que você acabou de trazer. E é muito engraçado observar que Cristo fazia isso, uma liderança amorosa, né? De que alguém que era Deus e que coloca seus pés sobre a poeira e permite que uma prostituta lave as lágrimas, sem antes de julgá-la, perdoá-la e amá-la. Cristo, ele nos ensina uma liderança amorosa. Isso. Uma das questões que nós mais trabalhamos durante a Bíblia e vemos é a questão de honra aos pais e a questão de submissão. É apresentado de uma forma bonita, a ponto de que o próprio Cristo se submete a Deus sem ser menos Deus que o Pai. Uhum. E como, Ana, a gente demonstra para essa geração, que é uma geração questionadora, que é uma geração cheia de dúvidas, e que tem pouca referência de autoridade, e que está buscando voz, e que está querendo quebrar com as regras, como que nós ensinamos para essa geração o princípio da autoridade? Pois é. Aí a gente precisa voltar um pouquinho, Elias, né, porque quando você fala das autoridades, me vem muito à mente sobre os estilos parentais. Né? Como eu falei, ninguém se torna adolescente porque se tornou. Houve uma época antes, e essa época foi a infância, onde nós vamos construindo, né? Passando os nossos princípios, valores, ensinando o certo, o errado, por meio do relacionamento. E aí, quando eu falo de estilos parentais, eu estou falando, né, pegando aí os que mais a gente vê em literatura, que são, né, o autoritarismo, o autoritário, o assertivo e o passivo. Então, quando eu tenho pais, né, que exercem um estilo parental de autoritarismo, a gente pensa o quê? Numa coisa já verticalizada. Eu falo, você obedece. Né? Então, a comunicação, ela não passa por essa via que nós conversamos aqui, do amor, do respeito, né, do acolhimento, né, dar ao outro o significado de que ele é importante, ele entender que o ponto de vista dele, a opinião dele vai ser ouvida, mas que não significa que sempre vai ser atendida. Então, é algo muito reto. Né? Então, aí a gente tem um tipo de família, um tipo de criança se preparando para se tornar uma adolescente, certo? Aí nós vamos para o outro extremo, que é o passivo. O estilo passivo é aquele que deixa, não tem regras claras, limites estabelecidos, se confunde a relação pai, mãe, filho, a coisa fica solta. A tendência, né, de pessoas criadas nesse estilo parental, nesse ambiente, é se sentir insegura, não ter certeza se é amada, porque limites, nãos, comunicam amor. Comunicam, eu me importo com você. Então, nós temos um outro estilo de criança se tornando adolescente e depois um adulto também para se tornar pai, certo? E aí a gente vai para o outro estilo, que é o estilo que a gente chama de assertivo. No estilo assertivo, é o balanceamento, o equilíbrio entre esses polos, porque a gente vive numa cultura muito dicotômica, né, dos extremos, 880, ou serve ou não serve, ou é certo ou é errado. E também na questão, né, familiar, isso também impera. Então, o ideal é caminhar para esse estilo assertivo. E aí a gente volta na questão da honra, né, de saber da autoridade. Então, se eu estabeleço um estilo parental, né, exerço uma autoridade em casa, baseado no respeito, com regras claras, bem direcionadas, com limites adequados,
Eu vou criar, né, filho, filhas, crianças se tornando adolescentes conscientes do que é o valor, do que é o princípio daquele lar, daquela casa. Então, tudo bem ele ser questionador, tudo bem, como a Isabela fez comigo e faz em vários outros momentos, entende? Está tudo bem, porque eu vou entender que ela tem os direitos dela, mas que ela também tem os deveres. Então, quando um comportamento divergir daquilo que nós temos como princípio na nossa casa, a gente vai conversar, vai corrigir a rota. Então, aí eu penso que eu estou dando referência e estou deixando muito claro também como funcionam as coisas. Serve para a família, para o ambiente de trabalho, compreende? A questão, então, é aquela que nós temos em 2002, um grande filósofo, o Tio Ben, que vira para o Homem-Aranha e fala que com grandes poderes nós temos grandes responsabilidades. É o princípio que deve guiar o ensino dos filhos e também o aprendizado dos filhos, e conforme eles vão recebendo a liberdade, essa compreensão Sim. de que com grandes poderes nós temos grandes responsabilidades. Exatamente. E aí a responsabilidade, ela é trabalhada, né? Ela é desenvolvida. Ninguém se, né? Porque que acontece muito? Às vezes se torna adolescente, fez lá 13 anos, pronto. Agora tem que ter responsabilidade. Oi? Mas essa responsabilidade foi construída, foi ensinado nas pequenas coisas, como arrumar uma cama, tirar um lixo, entende? Então, é algo que vai sendo construído. Eu não posso esperar, né, que isso vire uma chavinha na adolescência e comece a acontecer. Porque senão a gente confunde, né, autonomia com negligência. E chega a ser algo, de certa maneira, cômico, né? Parece aqueles programas de calouro, onde o pessoal jogava o calouro e falava assim, quem sabe faz ao vivo, e o calouro tinha que fazer isso e tinha que descobrir como é que ele fazia a brincadeira, como é que ele participava. Exato, exatamente. Sem um direcionamento, né? Sem nenhuma direção. Mas, exatamente. Ana, ao observar isso, eu estava conversando com você sobre exemplos bíblicos, né? Nós observamos que a maioria das vezes que nós tocamos no assunto geracional, as gerações anteriores, aquelas que já têm autoridade, são mais velhas, elas vão sempre tocar no texto de 1 Reis, capítulo 12, onde nós temos a história de Roboão ali, que era filho de Salomão, e que Roboão, ele aprende das pessoas que ele não deveria. Ele ignora o conselho dos mais velhos para ser um rei bondoso e para ser um rei que amasse seu povo, que o povo iria amá-lo, e se torna um rei tirano a partir do conselho de seus amigos. E com isso ele divide a nação de Israel e nós temos um resultado horrível. Agora nós temos Judá e Israel, não é mais um povo único, mas dividido, por causa dessa negligência dele. Mas nós também temos outros exemplos, como Josias, que é um exemplo de um garoto de 8 anos que rompe com a forma de ver o mundo do seu pai e do seu avô, que adoravam a Baal, que adoravam outros deuses e que levaram a nação de Israel a uma idolatria total. E um garoto de 8 anos que retorna a adoração ao templo, um garoto de 8 anos que faz o povo e proíbe a adoração a outros deuses e faz o povo voltar seus olhos a Deus. Nós temos o exemplo de Jeremias também, um profeta que começa menino e prega 40 anos contra uma geração anterior a ele, uma geração da qual ele participa, que não quer saber do Senhor. Então nós observamos que em ambos os lados nós temos problemas. Ana, como estabelecer um diálogo entre uma geração saudosista e uma geração de jovens inovadores? Eu penso que um dos caminhos é rompendo com essa comparação, sabe? A minha é boa, a sua é ruim, eu tenho a te ensinar, você não tem nada a me ensinar. Eu acho que saindo desses polos, saindo dessa dicotomia e indo mesmo para esse caminho do eu quero te ouvir, eu quero entender a sua perspectiva, né? E aí só que isso é interessante, que precisa partir do adulto, né? Porque nós somos modeladores. Nós precisamos dar o exemplo. Então, eu não posso cobrar, por exemplo, de um adolescente que ele inicie, né, um diálogo no respeito se eu não ofereci isso.
Entende? Porque ele precisa aprender, a criança, o adolescente, né, ele precisa entender o que é se colocar no lugar do outro, considerar o outro, dar a vez para o outro, se ele percebe isso na prática, no dia a dia, por meio, né, dos modelos. Então, é uma responsabilidade que não tem como retirar, né, do adulto, e eu gosto de dizer do adulto referência, porque nem sempre é só pai e mãe, né, são os adultos que estão aí no cuidado seja com o adolescente, ou que é referência. Eu e você somos, no caso, né, somos referência para aqueles que estão à nossa volta. Então, eu penso que precisamos sair disso, sabe, Elias? Entender que eu preciso considerar o outro, eu preciso considerar a experiência do outro, eu preciso considerar a história do outro. E aí, quando eu faço isso, eu estou atendendo o quê? A necessidades emocionais. Que necessidades emocionais são essas? De pertencimento, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, de se sentir importante. E aí vai servir para ambas as partes. Aí esse diálogo se torna possível. É engraçado que o próprio Paulo faz isso, né, Ana? Ele coloca: pais, filhos, honrem aos vossos pais, e pais, não provoquei os seus filhos a ira. Exatamente. Colocando uma responsabilidade dupla, tanto a responsabilidade do filho, da obediência e do ouvir aos pais, quanto a responsabilidade dos pais também de agir de uma maneira correta e não provocar a ira no coração dos seus filhos. Então, há uma dupla responsabilidade e que deve ser vivida da melhor maneira. Exatamente, porque como a gente falou, né, se eu fujo, se eu acabo rompendo com algum combinado ou com alguma regra que foi comunicada, que é uma regra possível, ela está clara, eu vou poder voltar para fazer a reparação disso. E aí essa reparação também vai ser no respeito, porque é algo que a gente já combinou. E eu não estou punindo ou corrigindo a pessoa. Eu separo pessoa do comportamento. Olha, eu digo, o seu comportamento não está bacana e a gente vai precisar repensar isso. E aí é consequência de ambos os lados. E aí torna aprendizagem, né? Exatamente. Ana, uma das coisas mais belas que Deus cria são as diferenças entre nós, né? E inclusive no corpo de Cristo, Ele dá dons a você que Ele não deu para mim, para que ambos nos completemos. E assim é na família também. Cada um é um indivíduo com deveres, responsabilidades e características suas. Ana, me responda essa pergunta. Como que a gente consegue viver uma individualidade dentro da família sem que se torne um individualismo? Ótimo. E aí eu vou para o conceito mesmo, né? A individualidade diz dos aspectos, né, características próprias daquela pessoa, né, o jeito de ser, né, aquilo que eu tenho, que eu desempenho com mais facilidade e você não. E aí, quando a gente pensa no individualismo, eu já parto de um princípio de um egocentrismo, né, de algo que eu quero que aconteça porque eu quero que aconteça, porque é o meu gosto, porque é a minha preferência. A criança gritando no mercado, né? A cena que define para mim egocentrismo é essa. Exato. E aí nós nos remetemos, ou vemos, na verdade, muitos adultos tendo esse mesmo comportamento de crianças no supermercado, que até é aceitável, né? Vamos pular uma criança com 5 anos, 6 anos, que ainda está nesse período muito umbilical, muito egocêntrico. Sim, ela ainda está aprendendo, né? Ainda não tem nem o seu lobo frontal desenvolvido, não tem capacidade ainda de controle do impulso, e ela quer porque quer. Mas aí a gente acaba se deparando também com adultos, né? Com pais, com adultos mesmo, né? Tendo essa mesma atitude. E nesse momento nós temos um problema muito grande, né? Porque quando eu olho para 1 João, e eu falo sempre desse versículo porque é o meu versículo favorito, 1 João capítulo 4, versículo 10, fala assim: nisso se resume o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus tenha nos amado, enviando seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Nós temos ali Efésios capítulo 4, 25, que fala para maridos: amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Uma demonstração de que o amor ele é sacrificial. O amor ele tem a ver com entrega. E quando nós vivemos uma vida de egoísmo e egocentrismo, a gente não consegue viver o amor que Cristo nos chamou para viver como família. Exatamente. E aí, quando eu tomo consciência disso, eu entendo que então eu preciso começar a abrir mão,
não é só a minha vontade, não é só no meu momento. E Ana, como você fez essa observação, e não saindo desse assunto, como nós lidamos com a diferença de desejos, dos sonhos que os pais... Você é mãe, você tem desejos para sua filha, sonhos que ela se torne. Como nós lidamos como nós encontramos o equilíbrio nisso, entre os desejos e sonhos que os pais têm para os seus filhos e os sonhos e desejos dos próprios filhos? Isso é importantíssimo. Pegando o gancho, então, não vamos sair da questão do individualismo. Quando a gente se depara com essa pergunta, né, para a gente poder pensar, eu preciso entender que o meu filho... Aliás, antes disso, é importante, temos mesmo, né, que sonhar, né, sonhar, né, com os nossos filhos alcançando os lugares lindos. É esperado e é importante que a gente tenha grandes expectativas sobre eles, para a vida deles, né? Eu tenho sobre a vida da Bela, mas eu preciso entender que a Bela não sou eu. A Isabela não é um prolongamento de mim, entende? Por mais que eu tenha sonhos, por mais que eu tenha expectativas para a vida dela, a vida é dela. Então, sim, né, eu vou ver quais são as habilidades, os dons, os talentos que ela apresenta e vou criar, sim, um ambiente favorável para que ela possa desenvolver. Mas eu não posso querer que ela se torne psicóloga como eu. Porque se esse é um sonho, não, eu sonho que a minha filha se torne uma psicóloga. Mas e se esse não for o sonho dela? Entende? Aí eu preciso tomar consciência disso e aceitar que esse outro, ele é e deve e pode ser diferente de mim. Mesmo que ele ou ela, né, faça escolhas que vão assim muito, né, na contramão daquilo que eu estava sonhando. Mas é um direito e eu preciso respeitar. Não significa que a gente não possa conversar, né, que a gente não possa avaliar, repensar. Corrigir e desaprovar. Exato, exatamente. Porque uma coisa é eu respeitar, outra coisa é concordar. Não é verdade? E, lógico, né, quando a gente fala dessa questão do fazer escolhas, eu estou dizendo que vai ser, né, não é na infância ou na adolescência, mas na adolescência começa a se configurar. Mas entende que tudo parte do como esse relacionamento vem sendo estabelecido, até mesmo para que eu encontre espaço no coração dela, né, com a disposição dos ouvidos dela para poder me escutar. E de que lugar ela vai me escutar? Com que régua ela vai me medir? Como aquela que só vem e critica e que quer que a minha vontade, o individualismo falando, né, quer que só a minha vontade seja feita, só eu sei a verdade, ou ela vai encontrar uma mãe disposta a ouvi-la, a entender a perspectiva dela, o ponto de vista dela, eu poder oferecer o meu, para que a gente possa caminhar juntas, né? Ter essa, como a gente estava falando antes, né? Essa dança, né, do ouvir, ser ouvido, e isso diz de habilidades. E quando eu falo habilidades, são habilidades sociais mesmo, sabe? De se fazer compreendido, compreender, se colocar no lugar do outro. E quando eu digo isso, eu estou falando de treino. Então, se hoje, né, a gente se encontra num lugar em que não existe isso no nosso ambiente familiar, não tem problema, ok? Podemos aprender, porque é um treino. Legal. Ana, a gente ainda tem 15 minutos e eu tenho um pai muito preocupado. Ele fala que a filha, ele me mandou a pergunta aqui, ele fala, tem uma filha de 13 anos e eu tenho 42. Como posso tentar controlar sem ser invasivo, mas ao mesmo tempo ser responsável para não perdê-la para as coisas do mundo? Ótima pergunta. Pois é. Sempre, né, quando isso chega lá no consultório, eu procuro sempre entender quais são os valores e os princípios dessa família. Né? Quando ele fala, né, eu não quero ser invasivo, mas eu também não quero ser, né, irresponsável para perdê-la, certo? Então, e aí eu sempre pergunto, como foi comunicado, né, para o seu filho ou para a sua filha sobre aquilo que se é importante, que se é de valor? Porque o valor, ele é sempre bom. O valor é sempre positivo. Pensa, o valor de dar o respeito, o valor de ser íntegro, de ser honesto, de querer que fale a verdade. Então, são valores, e valor, ele sempre é positivo. Mas, às vezes, o que acaba se tornando invasivo ou disfuncional é a forma como nós colocamos esses valores em prática.
Aí é o risco de se tornar invasivo. Então, eu tenho pais que falam, não, Ana, eu preciso fazer prestação de conta no sentido de saber, não ter senhas nos celulares e eu poder ter acesso. Ok. Isso não é invasivo desde que haja, a outra parte saiba que isso vai acontecer, entende? Não precisa da permissão, mas é preciso ser comunicado, porque isso é um ato de amor. Né? Uma menina ou um menino de 13 anos sabe muito, já tem uma experiência, porém ainda não tem uma capacidade avaliativa de perigos ou de fazer uma avaliação mais assertiva, até mesmo por conta da idade. Então, precisa, sim, né, desse cuidado, desse zelo, desse monitoramento dos pais. Mas entende que não é ir lá pegar o celular, colocar aquele rastreio, entende? É uma liberdade assistida, né? Isso. É uma autonomia com responsabilidade. Autonomia com responsabilidade. Isso, eu dou, você vai se fazer merecedora dela, Entender senão vai ter a partes, consequência. É você colocar um peso na ação, né? É você perceber que, para o filho perceber que ele tem possibilidade de conversar com o pai, e para o pai também perceber de que ele tem essa possibilidade. Por exemplo, o meu celular, meus pais sabem a senha do meu celular, eu sei a senha do deles, então nós temos essa liberdade, um mexer no celular do outro, um comunicar o outro, tanto que meus pais, eles conhecem todos os aspectos da minha vida, porque eu entendo que hoje eu moro com eles, eu devo essa responsabilidade a eles, mas conforme eu vou crescendo, adaptando, existem coisas que eu não vou contando, não porque não posso contar para os meus pais, mas porque não desrespeito mais a eles. E conforme eu fui recebendo liberdade deles também, com responsabilidade, eu comecei a lidar com isso. Tanto que, por exemplo, vai chocar alguns irmãos, mas os meus pais, eles não iam em reunião da escola a partir do momento onde eu entrei no ensino médio. Eles falaram, a gente não vai mais nas suas reuniões da escola, daí pode ser até um pouco chocante, mas eles falam assim, porque a partir desse momento você tem autonomia, você sabe fazer decisões. Se você não estudar, se você não correr atrás das provas, nesse momento, quem vai pagar o preço vai ser você. Isso. Então, me deram uma liberdade. Com responsabilidade. E foi uma liberdade com extrema responsabilidade. Exatamente. E entende que isso foi comunicado, foi conversado e fazia parte do funcionamento da sua família? Por isso que isso é algo que eu gosto muito de comentar, né? Não é que a gente tem receitas, né? Não. Porque o que funciona na sua família, né, o jeito de vocês configurar, pode ser que não funcione na minha. Individualidade. Isso, e aí a gente vai vendo o que vai funcionando, porque assim, é muito importante a gente olhar para referências que a gente fala, nossa, eu acho muito interessante a forma, né, como aquele pai age com seu filho, né? A gente tem um casal de amigos que eu acho mega bacana. Ele sai para ir no cinema com o filho, né? Sai para comer, então tem momentos de pai e filho, eu acho muito bacana, porque eles estão estabelecendo uma relação de companheirismo, sabe? De uma amizade, de uma cumplicidade, de uma solidariedade. Isso é rico. Mas é algo que é da família deles, né? Talvez o outro olhe e fale, nossa, isso é legal, mas se for tentar colocar em prática exatamente como o outro faz, às vezes não vai funcionar. Eu vou precisar adaptar. Mas tudo é na base da conversa, né, da comunicação, dos combinados e sabendo que toda autonomia oferecida tem uma responsabilidade com consequências. E aí, se você não for bem, né, não tivesse ido bem no seu ensino médio, você ia ter as consequências, talvez voltarem aí nas reuniões, entende? Então, eu acho que para esse pai que nos perguntou é isso, é uma autonomia com responsabilidade. E não ser invasivo passa por essa perspectiva, né, de comunicar, de conversar e o outro saber. E aí saber também, né, peraí, isso aí me cabe, eu acho que isso aí já pode deixar, né, porque senão a gente entra também na superproteção. Ana, nós temos mais 2 perguntas e mais 10 minutos, então a gente tem que ser muito rápido nisso. Tá bom. A segunda pergunta agora é, meu pai é da geração X e eu da geração Y. Mesmo com pouco tempo entre as gerações, vejo muita diferença entre nós. Apesar de saber pouco ainda, o que devo esperar da minha filha, que é da geração Alpha?
O tempo dirá. O tempo É assim, né? Parece brincadeira, mas não é. Não tem como, porque senão a gente estaria praticando, né, o que eu chamo lá dentro da abordagem que eu trabalho, que é o quê? A gente está adiantando, né? Antecipando fatos. Bom, penso que vai, né, precisar de uma flexibilidade muito maior desse pai, no sentido do se dispor, né, para ouvir, de se interessar, porque algo que acontece muito quando tem essa diferença, né, muito marcada, muito gritante de uma geração para outra, é o fato dos gostos e preferências serem muito divergentes. Né? E é algo que eu trabalho muito orientando os pais de adolescentes, é o quê? É essa disposição, esse movimento de ir ao encontro, né? de procurar, sabe? Mesmo, não, olha, não sei de muito sobre videogame, mas ok, pergunta como é, qual é o jogo, qual a estratégia, como que funciona. Então, eu vejo que cada vez mais vai necessitar dessa flexibilidade, dessa disposição de genuinamente querer se interessar pela vida do outro. Participar. Isso, perfeito, Elias, participação. E aí sim, a partir dessa participação, com esse relacionamento, criando, né, esse ambiente de aceitação, acolhimento, respeito, eu abro canais de comunicação. E aí eu vou poder, né, acessar lembra que você falou do acampamento? Eu vou poder acessar o seu coração. E observar também, Ana, que há uma questão muito importante nisso tudo. É que a criança vai entender, né, a partir do pai, de que o mais importante para o pai não é o gosto dele, não é a vontade dele, mas é a companhia do filho. E isso é uma coisa, e é um ensino que vai ficar no coração da criança para sempre. E ela vai entender que o mais importante não é os gostos delas, mas é a companhia da família. Pois é, exatamente. E aí, quando eu faço esse movimento, né, de me interessar pelo outro, por aquilo que ele gosta, eu comunico exatamente isso. Amor, eu pertenço, eu sou aceita, eu sou amada. E essas, né, são necessidades genuínas do ser humano. Não importa se é da criança, adolescente, é de todos nós. Né? E é interessante, Liz, porque assim, eu não gosto, né? Eu não curto brincar de boneca, sabe? Mas a Isa ama, né? A Isabela adora. E aí, em alguns momentos, eu falo com ela, filha, vou brincar com você, mas tem início, meio e fim. Então, eu coloco o relógio, porque para mim é um negócio, mas eu sei o quanto que isso é importante para ela. Então, mesmo eu não gostando, entende? Porque também tem esse outro lado, né? O abrir mão, sair do individualismo. Eu abro mão daquilo que eu gosto, que eu gostaria de fazer, para fazer algo que eu sei que vai comunicar amor para essa pessoa. E isso não é uma dica importante só para pais com filhos, é para marido com mulher, Claro. é para chefe com funcionário, Sim. é para vizinhos, para amigos. Relacionamentos em geral, Relacionamentos em exatamente. geral. Então, quando eu também saio da minha zona de conforto, saio só daquilo que eu quero fazer, do que eu gosto, entende? Que aí eu me achego ao outro e permito que ele se achegue a mim também, porque vai haver momentos que vai ter essa troca, sabe a reciprocidade? Sim. O plantar e colher, ele vai fazer isso também por mim. Exatamente, falando sobre se achegar agora, então, a última pergunta, se fazer comparações entre gerações é ruim, como que eu passo para o meu filho os valores e educação que eu aprendi na minha vida? Perfeito. Não precisa ser pela comparação, porque já vimos que essa via, ela destrói os relacionamentos, né? Ela cria divisão. Então, aí eu lembro de Deuteronômios, talvez você vai poder lembrar qual é o capítulo, porque agora eu não lembro, mas que fala que nós devemos caminhar ensinando a criança. Capítulo 6. Capítulo 6, ensinando, né, a criança os preceitos, os ensinamentos do Senhor, diariamente, no cotidiano. Então, vai ser através do dia a dia, né, do relacionamento. Então, eu vou ensinar para o meu filho um valor, por exemplo, que eu posso trazer dos meus pais, de não mentir. Entende? Como que eu vou ensinar esse valor? Sem ficar comparando geração. Por meio da minha atitude, sendo honesto. Nas pequenas coisas. Compartilhando histórias. Compartilhando histórias. Não compartilhando a sua história de vida como algo que foi melhor, algo que foi maior, isso. Mas compartilhando o que você viveu. Exatamente. Compartilhando assim, contando a história, ou por meio do comportamento.
né? E aí eu posso falar, olha, filha ou filho, esse comportamento que você teve, não vejo como, né, funcional ou que vai te trazer resultados bons por conta, né, de eu ter aprendido isso, de eu entender que é dessa forma, por eu entender, né, fazendo uma análise de vantagem e desvantagem, que isso aqui vai te trazer mais desvantagens. O que você acha? Vamos pensar juntos? Né? O que você também tem aprendido no dia a dia? Entende? Olha, e aí eu já abro. Não, eu quero ouvir você, me fala. E aí a gente vai criar, né, um consenso, né, por onde vamos caminhar. E aí eu vou ensinando. Né? E é engraçado, rapidamente, né, eu me preparando para vir para cá, eu lembrei sobre isso, sabe? Eu falei, nossa, o que eu trago, né, da geração, tanto do meu pai e do meu avô? O meu avô, ele marcou, né, de uma forma assim, o pai do meu pai, de uma forma muito significativa, porque ele falava assim, ó, o seu nome vale tudo. Então, na época dele, não tinha esse cartão de crédito, certo? Era venda, era fiado, caderneta, comprava. Ou você pagava no dinheiro ou assinava na caderneta lá. E aí ele falava, né, olha, se você precisar de alguma coisa, é só falar o meu nome, que é Fi Floriano. Então, o nome dele tinha um valor. Entende? Tinha um valor, inclusive, de você poder fazer compras no nome dele. Então, isso é um valor que eu carrego e que eu passo para a Isabela. Como? Nas minhas atitudes do dia a dia, sendo honesta, sendo íntegra e tendo coerência com aquilo que eu digo e que eu faço. Então, é assim que eu acredito que a gente passe os nossos valores sem precisar fazer comparações. Foi muito bom esse tempo. Acho que eu cresci muito. Espero ter agregado você também. Com certeza agregou. Espero que vocês, irmãos, tenham crescido e aprendido durante essa semana com o que os nossos pastores compartilharam conosco, com aqueles que estavam junto com os nossos pastores compartilharam conosco. A cada um que fez parte disso, muito obrigado. Foi um prazer estar essa semana e fazer parte desse grande congresso que nos ensinou tanto sobre nossas famílias e de como melhorarmos os nossos relacionamentos, as nossas finanças e pensarmos melhor em como agimos daqui para frente como família e como cristãos. Um resumo da conversa de hoje é: escute seu filho, escute seu pai, compartilhe aquilo que você está disposto a ouvir, mas sem querer colocar o seu estilo e comparar o seu estilo de vida com o dele, mas principalmente dê autonomia com responsabilidade. Dê liberdade para o seu filho, mas cobre dele responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo. E isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você não pode chegar no seu filho e simplesmente jogar a responsabilidade e esperar que funcione, mas respeite o processo. Vamos orar para juntos encerrarmos. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo que o Senhor nos ensinou hoje. Obrigado pela vida da Ana Paula, que tanto nos ensinou, e obrigado porque o Senhor colocou esse tema no coração dos nossos pastores, que tanto nos agregou, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço e peço para que o Senhor nos auxilie daqui para frente a conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchau, Deus tchau. te abençoe. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Foi?